Bom dia, então estamos hoje aqui com mais um Eldorado Podcast, hoje conversando sobre a Feira das Trilhas, né? E uma importante escolha para os primeiros anos, que irão escolher então qual caminho irão seguir na formação deles de ensino médio nos próximos anos. Convidamos alguns alunos aqui representando as trilhas que nós estamos concluindo este ano, com os terceiros anos. Meu nome é Agnese, eu sou professora da área das linguagens, formada em letras, e estou trabalhando com o terceiro ano, com a 32 Manhã, na área de empreendedorismo, linguagem digital e linguagem na construção de projetos. Tenho aqui 2 alunos da turma. Meu nome é Éder, tenho 17 anos, eu sou da 32M, escolhi o empreendedorismo porque me chamou mais a atenção. Meu nome é Wellington, da 32M, e eu decidi escolher empreendedorismo para um sonho futuro meu na área. Bom dia, eu sou a professora Elisandra, sou formada em Biologia, trabalho na área da saúde com os segundos e terceiros anos, esse ano especificamente com os terceiros, com algumas disciplinas correlacionadas à área da saúde. E eu trouxe aqui 2 alunos para representar, então, essa área e contar um pouquinho do que eles acham, o que eles aprenderam, né, no contexto da área da saúde. Bom, meu nome é Brian, sou da 31M, estou na área da saúde por uma questão de um futuro aí, e é isso. Sou Giovana e eu escolhi a trilha da saúde porque eu acho que é um conteúdo abrangente e que eu posso cada vez mais aprender. A saúde tem cada vez tido um avanço muito grande, principalmente na parte da tecnologia, então eu acho que é algo que me interessou bastante. Uma das questões que a gente se pergunta muito quando a gente conversa com eles sobre as trilhas, né? E quando a gente começa a conversar com eles lá no início, né? Apresentar a trilha para os alunos que ingressam no segundo ano. Afinal de contas, como a trilha pode contribuir para a formação de vocês? Qual é a diferença que essas disciplinas, que essas habilidades desenvolvidas em sala de aula podem tornar este aluno um profissional, um cidadão diferente, né? Como que pode agregar a vida deles? Bom, a gente tenta, né, da melhor forma possível, contemplar dentro das disciplinas específicas com um conteúdo abrangente e que possa dar um norte aos nossos alunos quando eles terminarem agora o ensino médio, né? Então, que eles tenham feito uma boa escolha no decorrer desses 2 anos aí da trilha e consigam sair daqui com um foco para aquilo que escolheram. Uma das questões que a gente se pergunta muito, por exemplo, na trilha do empreendedorismo, é a questão, afinal de contas, o que é empreender, né? Porque hoje é um termo que é tão utilizado, mas ao mesmo tempo, às vezes fora de contexto, a gente já não entende mais o que é empreender na sociedade, né? Como que o empreendedor pode atuar de alguma forma na sociedade? E daí eu digo para eles, olha, não importa qual é o caminho que vocês vão seguir, né? Eu acho que o empreendedorismo, por exemplo, é uma ideia, além de ser uma formação, acho que é uma ideia, é um conceito de posicionamento na sociedade, posicionamento no mercado de trabalho, como que a gente vai pensar em um problema e como que a gente vai resolver este problema, né? De forma inovadora, pensar às vezes ferramentas que a gente já conhece, a gente pode utilizar de uma outra forma para melhorar uma questão que a gente até então não sabia como resolver. E isso é uma questão que acho que a gente trabalha muito em empreendedorismo, né? Sim, isso mesmo. A gente, no empreendedorismo, aprendeu muito sobre como as nossas decisões elas vão afetando o nosso futuro aos poucos, né? Principalmente questão de negócios, quando se trata de um futuro empreendimento assim, monetário, alguma coisa que vai gerar uma renda futura. A nossa decisão de ir por esse caminho, de aprender mais sobre empreendedorismo, tem muito a ver com a nossa visão de futuro mesmo, né? Porque hoje em dia muita gente está preferindo abrir o seu próprio negócio do que trabalhar para alguém, porque a vantagem é muito maior em
na maioria dos casos, né? No meu caso, eu que vou trabalhar com tecnologia, é muito mais vantajoso eu trabalhar sozinho do que trabalhar para alguém, porque às vezes muitas empresas exploram, tem empresas que espremem o máximo possível do funcionário e às vezes não compensa muito, né? Puxando o ponto do Éder, eu acredito que no empreendedorismo a gente aprende a criar o nosso próprio negócio, como ele já falou. Por exemplo, eu quero criar o meu projeto, que é uma academia. Eu acredito que, estando no empreendedorismo, durante as aulas, a gente vai aprendendo mais sobre isso, como criar, quanto vai gastar. Todas essas perguntas respondida no empreendedorismo. E acredito que também ele ensina a gente a socializar mais com as pessoas, conversar mais em público. Isso ajuda bastante para o futuro dos alunos que querem empreender algo. Bom, continuando as falas, então, dentro da trilha da saúde que nós temos hoje, que é a cultura e inclusão junto, a gente traz uma abordagem aqui de como conhecer o nosso corpo, como ele funciona, né, dentro das disciplinas, quais são as leis que regem, então, a inclusão social, por exemplo, né, o que é o fator inclusão social, né, como ele se apresenta, o que a biotecnologia traz para nós hoje em termos de saúde, o conhecimento de como buscar a informação também, quais são os órgãos de competência da saúde, né? Traz uma abordagem também do que é o risco alimentar, né? Hoje em dia a gente consome tantas coisas sem conhecer, sem saber o que está consumindo, né? Então, as disciplinas da área da saúde traz uma visão bem ampla das características fundamentais relacionadas à comunidade como um geral, né? Como se portar, como conhecer, aonde buscar o recurso, aonde buscar a informação, se eu estou doente, quem pode me amparar, como funciona o sistema. Então, todas essas características são trazidas para a sala de aula para a melhor aprendizagem do nosso aluno. Então, vou passar a palavrinha para eles comentarem um pouquinho sobre isso. Sim, as aulas, assim, a gente consegue ver bastante, tipo, a gente teve a matéria no segundo ano sobre a estrutura e funcionamento da máquina humana. A gente consegue entender praticamente todo o nosso corpo. E eu que quero seguir na dança, eu vou precisar saber muito do corpo das pessoas para poder entender o que pode fazer, o que não pode fazer, o que pode estar fazendo hoje, o que não pode estar fazendo hoje. Mas é algo que a gente tem que ver sempre assim no futuro também. E gestão e políticas públicas também é uma que dá pra gente ver, outra que a gente consegue fazer um debate legal com todo mundo e entra tudo. Corpo em movimento a gente consegue perceber também mais sobre o corpo também. E isso. Vai lá, Gil. Que eu aprendi bastante ultimamente nas aulas, principalmente em estrutura, que tipo, tem muitas coisas que talvez em outras áreas, sem ter a parte da saúde, a gente não aprenderia, seriam só a biologia. E com a estrutura, a inclusão social também que a gente tem tido bastante matéria e noção de coisas que acontecem. E com essas trilhas da saúde, tipo, eu pelo menos descobri o que eu quero fazer após o ensino médio, né? Que de muita dúvida que eu tinha, tipo, é algo que me chamou atenção e matéria que realmente me deu tipo um norte do que eu quero realmente fazer após. E tem muitas coisas que a gente aprende, principalmente na parte do debate, os trabalhos que a gente tem, e é algo bem interessante da gente falar. Uma questão também que eu acho que é muito importante a gente levantar hoje é pensar na nossa realidade mais recente, né? Então, há alguns anos atrás nós tivemos a pandemia que ressignificou muitas atitudes nossas do dia a dia. Agora, recentemente, mais ainda este ano, né? Aqui a cidade de Eldorado do Sul foi extremamente afetada pela questão da enchente, né? Que atingiu uma parte significativa do nosso território e da nossa população. E aí eu acho que essas duas áreas, tanto o empreendedorismo quanto a saúde, elas mudam um pouquinho a forma da gente pensar as coisas, pensar de forma mais crítica e trabalhar alguns problemas que se apresentaram
tanto no momento da enchente quanto no momento pós-enchente, né? Várias coisas que tiveram que ser repensadas. Então, eu acho que esse empreendedorismo social também é muito importante a gente pensar, porque o empreendedorismo a gente vê muito a questão dos negócios, e a maioria dos nossos alunos que escolhem o empreendedorismo pensam justamente que eles têm essa ideia de, mais adiante, de alguma forma ou de outra, na sua área, ter o seu próprio negócio. Mas, ao longo das aulas, nós fomos vendo que o empreender também vai além disso. Então, a gente começa a pensar como problemas da nossa sociedade, da nossa comunidade local, podem ser resolvidos de forma inovadora e, às vezes, simples, né? Agora, a gente está tentando fazer um projetinho para resolver um problema da nossa biblioteca. Então, são diferentes questões que a gente vai pensando. E eu acho que a área da saúde também foi super importante, né, na questão aí do pós-enchente, também a questão da alimentação, né, que foi bem problemática. Não sei o que a prof. Elisandra e os alunos podem conversar sobre isso. Isso, a gente traz uma abordagem aqui dentro das disciplinas e num momento pós-enchente a gente parou um pouquinho dentro delas para falar sobre a saúde mental. Quais são os problemas de saúde mental, o que é a ansiedade, né? O quanto a ansiedade tem prejudicado aí nessa contextualização do município como um todo, né? O quanto tem afetado as pessoas, né? As percas que tiveram e o quanto isso ainda afeta, né? Teve gente que ficou sem o alimento, sem a sua casa, sem os seus pertences. Então, a gente também traz uma abordagem aí na área da saúde, trazendo o cotidiano do nosso aluno e a realidade local para um debate, um discurso na sala de aula. Acredito que esse momento pós-enchente é muito bom a gente estar aqui na escola, podendo estar estudando novamente, podendo estar nas áreas que a gente designou escolher, porque eu acredito que conforme a gente tendo esse aprendizado e aprendendo nas duas áreas, vai abranger muito para o nosso futuro, futuramente. E é muito bom estar também com as pessoas que a gente gosta aqui na escola. Então, você que é jovem, que está no primeiro ano, escolha bem a sua trilha, tá? E para que no futuro você não se arrependa de ter escolhido ela e aproveite bastante. Você que vai ter os 2 anos completos, aproveite muito essa oportunidade, né? A parte da saúde, né, foi bem importante. Depois, com essa pós-enchente, a gente falou bastante sobre a saúde mental e foi algo que eu fiquei tipo, nossa, realmente era bem preciso falar sobre isso após a enchente. E era algo que tipo, eu nunca meio que liguei muito falar sobre saúde mental, essas coisas, mas quando a gente parou nas aulas para falar um pouco sobre, eu fiquei tipo, nossa, é realmente muito importante falar sobre, né? E também nas aulas a gente consegue ver as ações que cada profissional da área faz, qual a importância, a gente consegue ver certinho. Daí também já tem o Enem por aí para vir, daí a gente consegue já também ter mais uma noção do o pessoal da saúde que quer ir para medicina, quer ir para alguma coisa, ver a parte das notas. O pessoal do empreendedorismo também deve ser mais ou menos a mesma coisa. Sim. Daí é isso, escolher a trilha certa e seguirem. Eu também acho assim, todo mundo precisa estudar um pouco da saúde, não importa se a gente seguiu o empreendedorismo, mas é sempre bom conhecer um pouco sobre como que a gente funciona, porque não adianta de nada a gente ter um conhecimento sobre o próximo ou sobre como funciona o mundo se a gente não se conhece, se a gente não conhece o nosso próprio corpo, a nossa mente, como ela funciona. Eu mesmo já estudei um pouco sobre a questão da saúde mental, porque hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, é um problema gigantesco. Muitas pessoas têm depressão porque fica se comparando com as outras. Dentro do empreendedorismo também acontece da pessoa ter depressão porque vê o outro crescendo. Mas por que eu não estou crescendo? O que eu estou fazendo de errado? Entendeu? É sempre bom, independente da área que escolher, se for empreendedorismo, se for saúde, tenta dar uma chance de estudar um pouquinho sobre o outro. Um pouco das duas. Exatamente, para entender um pouco do lado do outro lado, do funcionamento. Às vezes até pode ser um pouco útil. Por exemplo, as pessoas que estão na saúde.
mas de repente quer seguir um caminho diferente dentro da saúde, quer abrir uma empresa de agronegócio, ou uma farmácia, ou alguma coisa assim. Entendeu? Gil, não fala? Eu acho que a parte do estudo que a gente teve sobre a saúde mental foi bem necessário. Eu nunca me senti, tipo, um pouco confortável, assim, para abrir, né, sobre questões pessoais e mentais com as pessoas, principalmente com a escola, que é um ambiente que a gente mais só, tipo, estuda e, enfim. Mas eu acho que foi muito importante, uma coisa que me marcou bastante foi logo na primeira semana, quando a gente voltou do pós-enchente, que ainda estava recém, era uma aula por semana, então que algumas professoras, principalmente a professora Vivi, ela perguntou para cada um, tipo, especificamente como a gente estava. Isso foi uma coisa que, tipo, me marcou, tipo, nossa, ela, né? Ela realmente está perguntando, tipo, ela perguntou, tá, como é que vocês estão? Como é que tá vocês? Como é que a família de vocês tá? Ou, tipo, como é que tá enfim, a mente de vocês? Ela não focou em, tipo, vou dar aula, vou não, dar a minha aula se preocupou em como a gente estava mentalmente e fisicamente também. Foi uma coisa que chamou bastante atenção. A gente já fica, tipo, meio assim de falar com as pessoas já um pouco sobre alguns problemas, algo do tipo, e quando a pessoa vem e fala com a gente, assim, a gente fica tipo, nossa, realmente, a gente fica tipo, nossa. Mas pelo que o Éder falou, de conhecer as duas coisas, eu sou uma pessoa que quero abrir um negócio meu, eu quero ter meu próprio estúdio de dança, daí sempre tem que ter eu tenho que ter todo o estudo dali da saúde, para saber do corpo, tudo, mas também tem que já ter um pouquinho de empreendedorismo para poder saber ali como é que eu vou abrir meu negócio, como é que é isso, como é que é aquilo, mas também sempre ficar ligado em tudo, né? Aí, então, sempre uma coisa ligada na outra. As duas áreas se complementam, né? Só que cada uma fala o seu objetivo próprio. Por exemplo, a saúde fala mais do corpo, o empreendedorismo fala mais sobre o seu negócio, né? Então, independente da escolha que tu fazer, tu vai estar aprendendo muito bem, mas é importante tu aproveitar bastante esses 2 anos que tu vai ter essa oportunidade, porque nós que viemos da enchente, a gente perdeu muitos dias de aula, e isso foi muito prejudicial para o nosso aprendizado, mas com essa volta às aulas, essas primeiras semanas conversando com os professores, foi o que mais ajudou a gente, o que me ajudou no caso, né? Que me fez me sentir acolhido, tanto pelos professores, mas também pelos próprios alunos, de estar com eles ali, de estar com todos. Então, eu acredito que se a gente continuar estudando, finalizar esse ano com a nossa formatura, vai ajudar a gente muito futuramente, né? E aprendendo mais as aulas, que a gente aprende muita coisa. Bom, vou fazer uma fala final, então, assim, né, eu não, tenho certeza que tanto o pessoal da Trilha da Saúde deste ano formanda, né, quanto o pessoal do empreendedorismo escolheu certo. E vão conseguir sair daqui, apesar de todas as adversidades que tivemos no decorrer aí desses 2 anos, né, que não foram poucas, vão sair daqui com enfoque, né, conseguiram absorver aí um conhecimento prévio, básico, para saber o que querem, para conseguir sair daqui e dizer, olha, eu tenho certeza que eu quero ir por esse caminho, que a escola me ajudou, então, a me decidir. Eu não estou saindo daqui perdido, sem saber para onde vou. Então, assim, a gente tenta trazer para vocês um ambiente acolhedor também. Tenta estar mais próximo do nosso aluno, né? A gente às vezes se envolve em questões que não é simplesmente o conteúdo. A gente quer saber, sim, se vocês estão bem, sim, se estão aprendendo, né? Se estão com problemas, qual é o problema? Vamos tentar resolver para que vocês fiquem bem, porque se vocês não estão bem, o nosso trabalho não vai bem também, porque vocês são o nosso reflexo, né? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando no aluno, né? Pensando na melhor fase, assim, para que vocês absorvam tudo dali. Então, assim, eu fico muito contente com as falas de hoje, né? E com as escolhas que fizeram. Então, eu vejo a questão como a professora Elisandra, né? Eu acho que os nossos alunos sairão daqui, então, pessoas melhores, profissionais com mais ferramentas, com mais habilidades para lidar com os desafios, né, da vida e da profissão, seja ela qual for, eles escolherem, assim, porque eles trilharam um caminho que deu uma estrutura diferente para eles, que deu
que desenvolveu capacidades que acho que nem eles conheciam, mas que felizmente nós conseguimos ajudar eles a descobrir isto. Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. Sim.